Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim gravar um vídeo diferente, que eu nunca gravei aqui no canal, eu nunca comentei sobre, mas eu estava esperando um momento para eu estar preparada para falar sobre esse assunto aqui com vocês. Então, vamos lá. Bom, pra quem me acompanha no meu Insta, sempre vê fotos e tal, e hoje eu vim contar, e sempre fica na dúvida porque que eu não mostro meu pai aqui e tal, e sempre me pergunta, e na época, vai fazer 3 anos, né, da minha festa de 15 anos, me perguntavam bastante, ela não dançou com o pai dela, por que que ela não dançou com o pai dela, e enfim. Então hoje eu vim contar pra vocês o que aconteceu com meu pai. Bom, eu tinha 7 anos, mais ou menos. Eu vou contar desde o começo tudo que eu sei. Eu não quis perguntar pra minha mãe nem nada o que aconteceu. Eu quis contar realmente o que eu sei. Se eu esquecer de algum ponto, vocês me perdoem. Mas é porque contar dá um nó na garganta, então, sorry. Quando eu tinha 7 anos, isso foi em 2009, meu pai usou um banheiro de casa e ficou com alguns respingos de sangue. E como aquele era um banheiro que ninguém usava, morava eu, meu irmão, minha mãe e meu pai. 4 pessoas. Como a minha mãe não estava, né, no período menstrual, eu tinha 7 anos, não tinha como eu estar menstruada. Meu irmão não usava aquele banheiro e ele ficava mais com a minha avó, quando ele não estava na escola, né? Ele ficava mais com a minha avó, também não usava aquele banheiro. Minha mãe ligou pro meu pai, perguntou o que tinha acontecido, se ele tinha visto, né, se ele usou o banheiro e tal. E meio que ele falou que não sabia. E minha mãe achou estranho e decidiu marcar uma consulta com o médico. E eu lembro que, não sei se foi na mesma semana, enfim, que eles foram, fizeram exames e tal. E aí o médico simplesmente olhou pro meu pai, pra minha mãe e falou assim: você está com câncer. O nome do meu pai era Cláudio. Você está com câncer e você só tem um mês de vida. E meu pai tinha que fazer cirurgia, né, e tal. E foi um choque. Minha mãe contou que ele ficou sem reação, que eles não sabiam o que fazer. Normal, parece que a vida da pessoa reseta ali na hora, né, que não sei, que recebe essa notícia. Meu pai marcou a cirurgia, foi tudo no Hospital do Câncer em São Paulo. Então, meu pai marcou a cirurgia, fez a cirurgia e começou a fazer quimioterapias. Eu lembro que tinha época, isso foi em 2009, eu tinha 7 anos. Meu pai descobri, a gente tinha perdido meu avô paterno, então foi um choque atrás do outro. E, enfim, aí meu pai ficou tratando, meu pai fazia quimioterapia, ele não fazia rádio, e o câncer dele era no intestino e depois passou pro fígado. Então, meu pai, ele tinha picos. Ele tava bem, ele engordava, ele começava com cabelo de novo e de repente ele emagrecia e ficava, sabe, magro, branco e muito pálido. E, enfim. E minha mãe que ajudava eles no tratamento, minha mãe ia com ele pro hospital, minha mãe nunca abandonou ele. Eu falo que quando eu arrumar alguém pra eu casar, pra eu ter minha família, eu quero ser a minha mãe e eu quero ter alguém que seja a minha mãe. Porque muita gente, quando sobe no altar e fala na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, enfim, em todos os momentos, a pessoa, quando chega a primeira dificuldade, mete o pé na bunda da outra, não quer nem saber. Eu acho que isso não é amor de verdade. Minha mãe ficou 2 anos e meio ali com meu pai, que ele ficou 2 anos e meio tratando. Minha mãe ficou, não deixou, não abandonou, não deixou eu e meu irmão largado, sabe? Não deixou nada. Minha mãe equilibrava tudo, assim. Nunca deixou a casa de perna pro ar, a vida, sabe? Minha mãe sempre equilibrava, sempre tinha tempo pra tudo. E às vezes eles saíam de madrugada pra fazer quimioterapia, ficava o dia inteiro, eu via minha mãe só à noite ou no outro dia. E, enfim, minha mãe é incrível, mãe, eu te amo com todas as minhas forças. Às vezes a gente briga, às vezes mãe, eu te amo, eu te admiro muito, 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 muito. Minha mãe ficou cuidando dele e nisso a gente passou por várias dificuldades. Eu lembro que meu pai estava internado e que ele foi fazer a cirurgia. E eu lembro que eu e minha mãe foi atropelada e a gente foi parar no mesmo hospital que meu pai estava
E não tinha celular, a gente não tinha celular na época nem nada. E aí a gente encontrou minha avó no hospital e meu pai não podia saber que eu tinha acabado de sair da cirurgia, ele não podia saber que eu e minha mãe tinha sido atropelada. Então minha mãe conversou lá na hora, minha mãe ficava subindo e descendo, porque eu tive que ficar em observação, porque o impacto foi tão forte, depois eu faço outro vídeo contando sobre isso, o impacto foi tão forte que ninguém acreditava que eu não sofri um arranhão, sabe? Então foi incrível, foi tão bom que a gente não sofreu nenhum arranhão. A gente descobriu em 2008, a gente descobriu no final de 2008, passou 2009, eu não lembro exatamente o ano que foi, se foi em 2009 ou se foi em 2010, eu não lembro. Mas eu falei pra vocês que meu pai tinha picos, que ele melhorava e piorava, ele ficava magro, depois ele ficava bem, depois ele dava um up, parecia que estava tudo certo, que ele ia vencer, ele ia terminar as sessões, ele fez várias sessões de quimioterapia, várias sessões com várias quimioterapias. E eu lembro que ele ia tomar morfina também, que às vezes a dor era tanta que ele ia tomar morfina na veia. Ele tomava em casa e ia pro hospital tomar morfina na veia, gente. Tava na minha festa de aniversário e minha mãe sempre fazia, nem que se fosse um bolinho, sabe? E tava eu, minha mãe, meu pai e uma tia minha, tia Tânia. E meu pai, do nada, a gente colocou uns balões, sabe? Encheu umas bexigas, assim. E tinha um bolo em cima da mesa com alguns docinhos. E minha mãe, a gente tinha jantado e tal. E aí, do nada, meu pai começou a sentir muita dor. Do nada. Muita dor. E eles tiveram que sair, assim, do nada, sabe? Pro hospital. E eu fiquei lá com a minha tia e com um bolo em cima da mesa. E eu lembro que foi horrível, eu cobri o bolo e eu falei, eu só vou cantar parabéns quando eles chegarem. Meu aniversário só vai ser meu aniversário quando meus pais estiverem aqui. Dói muito, sabe? E, enfim. E no outro dia eles chegaram de manhã, quase na hora do almoço. Eu fiquei ainda lá mexendo um pouco nas bexigas. E mesmo quando minha mãe não podia ir pra igreja, eu ia, sabe? Eu dava um jeito, eu ia, era ali do lado da minha casa, era minha casa, pulava uma casa, era igreja, e aí a gente ia, e quando não dava pra minha mãe ir, eu ia, e nunca a gente deixou de acreditar, enquanto a vida há esperança, né? Mas, enfim, e aí passou, em outubro de 2010, meu pai começou a ficar muito debilitado, ele não conseguia mais subir as escadas de casa. Pra mim é o período que eu mais lembro. Ele não conseguia subir as escadas de casa e aí meu irmão levava ele, sabe? Ele, um homem tão forte, tão grande e não conseguia fazer mais nada, sabe? No domingo era dia das crianças, se eu não me engano, no sábado. E meu pai já não podia dirigir. Ele falou pro meu irmão, eu queria muito, tava muito na moda aquele relógio da Champion, sabe, que trocava pulseira. Eu queria muito aquele relógio. E meu pai falou pro meu irmão me levar pra comprar, porque ele não podia sair. E eu fiquei muito triste, meu pai sempre me levava pra todo lugar, sabe? Eu ligava pra ele tava no serviço dele, eu falava, pai, hoje eu quero sair no McDonald's, enfim. E aí a gente ia. E isso foi no sábado ou no domingo, eu não me lembro bem. E nisso passou, meu pai ficava sempre deitado no sofá, né? Nesses últimos dias. E eu lembro que eu tava chegando de peru escolar, meu pai, depois de um tempo fazendo químio, rádio, lembra que eu falei pra vocês? Mas aí meu pai teve que contratar, né, da escolinha, uma van pra me levar e pra buscar, né? Eu cheguei na terça da escolinha, da escola, eu tava com 9 anos, foi no final de 2010, em outubro de 2010. Eu cheguei da escolinha e eu vi que tava muita gente na porta de casa, assim, umas 5, 6 pessoas, e meu irmão no banco da frente do motorista, meu pai no banco de trás e minha mãe esperando eu chegar com a perua, né? E aí eu lembro que eu desci da perua, já vi meu pai dentro do carro, olhando pra frente, assim, totalmente desnorteado, totalmente, tipo, ele não tava dentro dele, sabe?
E minha mãe falando, filha, eu vou com o pai pra escola, fica quietinha com a avó vai cuidar de você. Eu falei, tá bom. E eu lembro que eu falei, tchau, pai. Eu fiz assim, ele meio que olhou, mas não olhou pra mim. E eu achei muito estranho, depois eu fiquei com essa imagem, eu fiquei até hoje com essa imagem na minha cabeça. Depois daí eu lembro que no outro dia, os meus parentes aqui do interior chegaram lá em São Paulo. E a gente tem casas em São Paulo. E a gente morava no sobrado na época. E eu lembro que chegou o pessoal, meus primos, meus tios, todos daqui, minha avó chegaram lá em São Paulo e do nada com uma perua e fizeram um mutirão para mudar as nossas coisas, para fazer uma mudança, né, nossa, da nossa casa que a gente estava morando do sobrado para nossa casa térrea, né, pro meu pai, que meu pai não tava conseguindo mais subir e tal, e a casa era menor, então ia ficar muito mais fácil pro meu pai. Eu lembro do meu irmão e de um tio meu desmontando o guarda-roupa da minha mãe. Gente, sabe que é fazer uma mudança e organizar tudo em menos de 24 horas, tipo, foi em 12 horas, não sei. Eu sei que quando a minha mãe chegou do hospital, já tava quase anoitecendo, ou tinha acabado de anoitecer. Gente, eu lembro eu mudando meus brinquedos assim na mão, sabe? Meu baú. E eu levando tudo. E eu lembro que minha mãe chegou, minhas tias ajudando na mudança. E eu lembro que minha mãe chegou na casa e viu tudo organizado, sabe? Na nova casa. E viu tudo organizado. Eu lembro que minhas tias colocaram uma fruteira em cima da mesa. Gente, foi assim, todo mundo, sei lá, umas 15 pessoas ajudando na mudança. E, enfim, aquele dia eu vi o poder da família, sabe? Que família não é sangue, família não é DNA, sabe? Família é gente que tá com você mesmo, que te ajuda, que tá ali, que tá sentindo a sua dor, sabe? No outro dia, depois da mudança, eu me arrumei pra ir pra escolinha e uma vizinha minha me pegou, me puxou pra dentro da casa dela. Eu vi que tava uma movimentação meio estranha também. Me puxou pra dentro da casa dela e falou assim, ó, você não vai pra escola agora, você vai visitar seu pai e você vai com seu irmão vai te levar, não tem problema você faltar hoje. Eu tava achando tudo muito estranho. Eu lembro até hoje do sentimento, era uma coisa que eu tava vendo, mas não tava crendo, sabe? O caminho pra minha casa até o hospital, eu acho que foi o caminho mais rápido e ao mesmo tempo o caminho mais demorado da minha vida. A gente chegou lá e eu lembro que tinha uma porta de vidro, sabe essas portas assim, que abrem automático? E eu lembro que a gente chegou e não precisava nem de crachá nada pra entrar, porque o médico tinha colocado meu pai em coma, porque ele se batia muito de dor. O médico tinha colocado meu pai em coma e ele tava sozinho na sala. O médico falou, chama todo mundo pra se despedir porque não tem mais o que fazer. E eu lembro que eu fui pra entrar nessa porta pra poder ir pras salas. Eu lembro que entrou meu tio com meu irmão e eu falei, eu não quero, gente. Foi a coisa mais horrível da minha vida. E eu lembro que uma psicóloga veio e me pegou, me puxou pra dentro da sala dela e falou, senta aqui que a gente vai conversar. E eu nunca vi essa mulher, eu não lembro do nome dela. Eu acho que se eu ver ela hoje, eu não lembro. Eu lembro que eu só chorava na sala dela, só chorava. Foi uma conversa longa, quase 1 hora ou mais de 1 hora a conversa. E ela falou pra mim, o nosso corpo é como se fosse uma fábrica. E nessa fábrica tem um monte de gente trabalhando. E se algumas pessoas parassem de trabalhar, algumas peças iam parar de funcionar. E com algumas peças parando de funcionar, a fábrica iria parar de funcionar. E é a única coisa que eu lembro dessa conversa. E eu lembro que depois disso ela não falava mais nada. Eu acho que ela chorou junto comigo, não sei, porque eu chorava muito. E eu lembro que alguns primos meus, alguns tios meus voltaram pra cá, pro interior. E ficou minha tia Márcia e minha tia Solange, se eu não me engano, lá em São Paulo.
E eu lembro que eu acordei com uma ligação, mesma semana, uma ligação falando, minha tia pegou o telefone e levantou da cama, eu não lembro. Pra mim era umas 9 horas da manhã, pra mim. Mas tá no atestado de óbito do meu pai que ele faleceu às 11h40 e alguma coisa, ou às 11h30 alguma coisa. E era a ligação da minha mãe do hospital falando que meu pai tinha falecido. E na hora que o telefone tocou, eu já abri o olho assim, e eu já sabia o que era, e minha tia entrou no quarto, ela tava dormindo do meu lado, ela entrou no quarto, disse que ela olhou pra mim, gente, eu só sabia chorar, eu só sabia chorar. Minha tia não abriu a boca pra falar nada, ela só olhou pra minha outra tia e confirmou com a cabeça. E foi, até hoje, foi o pior dia, a pior sensação da minha vida. É uma dor que não cura, que não sara, é uma ferida que não fecha. É uma coisa que parece que já vai fazer 9 anos e parece que, parece que é a mesma coisa, gente. Parece que a gente tá no mesmo dia, sabe? Parece que não passa. E não passa e nunca vai passar. Eu posso ter 60 anos, eu acho que nunca vai passar. A gente se acostuma entre aspas, é uma coisa que a gente não quer falar, sabe? Porque é uma ferida aberta todo dia, sabe? E tem épocas da nossa vida que parece que ela fica mais incurável ainda, parece que é impossível, assim, de falar. Eu fiz a minha formatura do oitavo sem meu pai, eu fiz a formatura do terceiro sem meu pai. Meu pai não viu eu crescer, não viu eu virar mocinha, não viu nada, sabe, gente? Então é uma dor que parece que ela, de vez ela ir curando, ela se renova, porque tem coisas que eu falo, nossa, eu gostaria tanto que meu pai tivesse vendo o que eu tô fazendo, eu queria tanto que meu pai visse eu entrando na faculdade, sabe? Então é uma dor assim incurável, uma coisa impossível de falar, gente. Nenhuma palavra desse mundo pode descrever. É por isso que eu não falo, que eu não gosto de tocar no assunto. Não pelo que meu pai foi, porque meu pai foi uma pessoa incrível pra mim. Eu só tenho coisas boas pra lembrar. As pessoas até hoje falam bem do meu pai. Eu volto pra São Paulo, que as pessoas me veem e falam, nossa, você é a cara do seu pai. E as pessoas choram de lembrar o bem que ele fazia pras pessoas, sabe? Ai, mas morreu, virou santo. Sempre vai ter um que vai falar isso. Morreu, virou santo, morreu, agora é o melhor pai do mundo. Não, eu lembro que ficou todo mundo reunido na sala do sobrado, né? Porque a gente dormiu no sobrado. Meus tios colocaram uns colchões lá no quarto. E ficou um sofá que minha mãe comprou outro sofá pro meu pai deitar melhor. E ficou o sofá antigo na outra casa. E a gente ficou sentado e eu lembro que ficou gente na escada simplesmente com uma cara de que, sabe? E eu sentada lá e eu lembro que eu fiz uma pergunta pra minha tia e eu falei assim, tia, um pastor falou que meu pai ia ter vida. E eu não entendi por que Deus fez isso. E minha tia simplesmente me respondeu, seu pai tá na vida eterna, seu pai tá no céu, seu pai tá descansando. Muitas vezes a gente não entende o propósito de certas coisas. Até hoje eu entendo e não entendo. É impossível também de explicar, que a gente entende, mas a gente não entende o que acontece na vida da gente. Aceitar é outra questão também. Até hoje eu não descobri como é que acontece isso, mas enfim. E aí a gente tava sentado tudo no sofá, assim, e chegou meu irmão e meu irmão guardou numa gaveta um cheque e falou pra eu segurar esse cheque, eu não lembro quanto que tinha. Ele falou que tava na minha responsabilidade e eu lembro que meu irmão tava chorando muito, muito desesperado. E ele abriu a mochila com algumas roupas e eu não lembro na época se meu irmão queria... o que meu irmão queria fazer, enfim. Eu sei que meu irmão tava muito nervoso, também tava fora de si. E meu tio também tava meio que tentando controlar meu irmão, mas também tava mal. Tava o ruim querendo cuidar do pior, gente. Tava horrível.
E eu lembro que a gente chegou no velório, não sei depois de quanto tempo, depois daí eu perdi a noção do tempo. Eu lembro que eu fui pra casa de uma prima da minha mãe que eu gostava muito, 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 muito. E eu fiquei conversando com ela e ela tentava me alegrar, ela tentava fazer eu comer, mas eu comia porque eu sentia fome, eu comia a primeira garfada, tampava o buraco do dente, eu já não queria comer mais nada. E eu fiquei sem ver minha mãe aí algumas horas, né? Eu não sei se esse dia, se eu vi minha mãe, não lembro. E, e chegou o dia do velório, eu não lembro se foi na sexta, se foi no sábado. Eu acho que foi no sábado, eu acho. E eu lembro que tinha muita, muita gente no cemitério da Cachoeirinha, em São Paulo. Tinha muita gente, meu pai conhecia muita gente, ajudava muita gente. E eu lembro que eu entrei e não queriam deixar eu ver. Eu não sei se era porque eu era muito nova ou se o pessoal achava que eu ia me traumatizar, que eu não que eu ia fazer escândalo, não sei o que acharam. Eu sei que não queriam que eu entrasse. Eu lembro que eu vi minha mãe e meu irmão do lado assim. E eu lembro que eu entrei, que eu peguei na mão do meu pai e que eu dei tchau pra ele, o dele, sabe? E já me puxaram, me seguravam muito forte, gente. Eu não sei se acharam que eu ia agarrar ele, se eu ia querer tirar ele dali. Mas eu já tinha perdido meu avô. Eu já sabia o que era perder alguém, sabe? Que a pessoa não ia voltar. Então eu já tinha consciência disso. Eu era novinha, eu tinha 9 anos. E aí uma criança, por mais inocente que ela seja, ela já sabe, né, as coisas. Lembro quem me puxava, eu não lembro quem deixava eu entrar. Mas depois de alguns anos, eu já crescidinha, ele perguntou pra mim por que eu não fiquei mais lá. Eu falei, porque não deixavam, me puxavam, gente. Eu lembro até hoje, pelo braço, assim, eu tentava ir, mas me puxavam aqui, sabe? Assim, assim, e falavam volta. E, e aí eu saí. E eu lembro que eu fiquei andando com essa prima da minha mãe, eu fiquei andando e eu ficava, por quê? E ela, gente, não tinha como, não tem, até hoje a gente não tem como explicar, sabe? E foi isso. Eu lembro que a gente viu o cortejo, a gente sentou num banco de fora e saiu um cortejo, eu não vi depois o culto, né? Que eu não lembro se fizeram culto, que eu não participei. E eu não lembro o momento em que então param o caixão. Eu lembro que eu vi o cortejo saindo assim e eu queria sair atrás. Eu falei pra minha prima, vamos, pra prima da minha prima também, olha lá, né, tá indo e tal. E aí eu lembro que a gente foi indo atrás, só que me deu um enjoo, me deu uma vontade de vomitar, me deu uma, não sei se foi uma revolta, não sei o que aconteceu, que eu não conseguia mais andar. Eu falei pra ela, eu não quero ir. E eu vi meu irmão e minha mãe abraçados indo. E eu não vi o sepultamento. E foi o dia mais horrível da minha vida. A parte mais horrível, eu não sei se foi receber a notícia, se foi ver meu pai ali, se foi tirar as roupas do meu pai do guarda-roupa. Eu não sei a parte mais horrível que foi. Eu não lembro, eu não sei. E até hoje é uma, como eu falei pra vocês, é uma ferida aberta. É uma coisa que não cura, que não sara, nunca vai sarar. A gente se acostuma a não ter a pessoa ali pra conversar, pra não chegar em casa e nos primeiros dias eu e minha mãe a gente ouvia a chave do meu pai chegando no corredor. Parecia que eu via ele colocando na hora, sabe? Colocando assim a chave na mesa, a carteira. E eu só tenho coisas boas pra recordar do meu pai e foi isso que aconteceu. Tá em muitos minutos de vídeo, mas é isso que eu tenho pra contar pra vocês. É, depois de 4 anos, 5 anos, depois de 5 anos, eu e minha mãe, nós tivemos que. Aí nós mudamos pro interior, depois de 2 anos que meu pai faleceu, nós mudamos pro interior. E depois de 5 anos que ele faleceu, depois de 3 anos que nós estávamos aqui, nós tivemos que voltar
pra exumar ele, pra tirar ele do caixão e colocar ele na gaveta. Exumamos meu pai, eu lembro que minha mãe chorou muito e eu lembro que eu vi tudo, ele desmontando assim, tirando a roupa, o cabelo tava grande, o Max aqui tava pra baixo e... Oi meninas, voltei só pra finalizar esse vídeo. Eu não consegui continuar gravando, mas era basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês. Então é isso. Me sigam nas minhas redes sociais, o link vai estar aqui embaixo pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!